Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Olá, paz e bem. Está começando mais um programa De Todo o Coração. E eu quero de coração agradecido bendizer a Deus pela sua presença, pela sua participação, pela audiência sua e da sua família. Porque, afinal de contas, este é um programa feito de coração, você sabe, para alcançarmos o coração de Jesus. É também o programa em que nós meditamos a palavra de Deus, para que essa palavra seja luz em nossa vida, para que ela possa clarear os nossos passos diante de tantos problemas, de tantas perturbações, da crueldade e da violência que o nosso mundo vive e sempre viveu. Nós precisamos sempre encontrar Deus, o Espírito Santo que nos ilumina, que nos santifica, que age e que opera em nossa vida. Pois muito bem, estamos no 16º domingo do tempo comum. E a primeira leitura deste domingo é muito interessante. É o capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, que começa com uma advertência muito séria, muito grave. Ai dos pastores que deixam o rebanho se dispersar. Também o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os discípulos voltam para Jesus. É muito interessante esse aspecto. Nós recordamos que domingo passado, Jesus chamou os 12 e os enviou 2 a 2. Está lembrado? É preciso recordar, porque um evangelho de um domingo, ele está também em conexão com o domingo seguinte. Pois bem, então a título de recordação, Jesus chama os 12 e os envia 2 a 2. Agora é a volta. Interessantíssimo, porque é como se os discípulos encontrassem, e de fato verdadeiramente encontram, a razão da missão naquele que mandou, naquele que enviou. Então os discípulos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito. É muito interessante isso, eu dizia, porque a gente nunca pode esquecer de voltar a Cristo. Aliás, toda a nossa vida é uma peregrinação e é uma volta para Deus. De Deus nós saímos, para Deus nós voltamos e nós precisamos voltar a Jesus. Há sempre o perigo do apóstolo esquecer quem o mandou, em nome de quem ele exerce a sua missão. E às vezes acabar preso à sua própria vaidade, aos aplausos, ao reconhecimento, agradar fulano, agradar Beltrano, ser benquisto, ser aceito socialmente. Isso pode ser um grande risco para um apóstolo de Cristo, cujo critério deve ser unicamente Cristo. Dizia Dom Henrique 2 coisas que eu lembrei nesses dias. O critério do cristão é Cristo. E a outra coisa ele dizia, comentando o Evangelho de domingo passado, ele dizia, não é pelo sucesso pastoral, é pela fidelidade a Jesus. O que ele nos pede não é sucesso, não é êxito pastoral, ele nos pede a nossa fidelidade. Portanto, os discípulos devem voltar a Jesus, devemos voltar a Jesus. E um dia deveremos também voltar a Ele, se não nesta vida, na outra, para prestarmos conta dessa nossa vida. Então eles vão fazer esse balanço, essa prestação de contas, esta partilha, pois afinal foi em nome de Jesus que eles foram enviados por Jesus, que eles percorreram tantos lugares e encontraram tanta gente. E a Jesus eles voltam para partilhar. Contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus lhes diz, vinde agora sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco.
O lugar deserto é o lugar da aridez, é o lugar da solidão, mas é também o lugar do encontro consigo mesmo. E o si mesmo de cada um trazemos as sementes de Deus. Deus está presente em cada um, em nossa consciência, em nossa alma. E é preciso que algumas vezes nós nos retiremos do mundo, da agitação do trabalho, das festas, das coisas, do próprio trabalho. Quantas pessoas que se perdem no ativismo e não têm mais a coragem de parar, de silenciar, de se encontrar com si mesmo, consigo mesmas. Esse é um grande perigo, pois afinal o ser humano precisa do silêncio, pode reclamar até da solidão, mas nunca da solitude, de estar a sós com Deus e descansar. Descansar não apenas do trabalho, mas descansar do barulho, descansar de toda agitação. E depois que eles desembarcam, termina o Evangelho, Jesus dizendo que teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus se compadece sim do doente, do pobre, do fraco, do oprimido, mas tem uma compaixão enorme, uma compaixão imensa daquela multidão que era como ovelhas sem pastor. Outro profeta, Ezequiel 34, leia, confira, ele faz seríssimas advertências aos maus pastores. Ai de vós, maus pastores! Enquanto Jeremias, na primeira leitura de hoje, advertia aos pastores que deixaram o rebanho se dispersar, agora imaginemos e leiamos Ezequiel 34, os pastores que conduzem por caminhos errados o seu rebanho, as suas ovelhas, que levam suas ovelhas para opções políticas, ideológicas e não aquelas opções do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, com tanta profundidade, com riqueza de detalhe, esse é o Evangelho, o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, deste 16º domingo do tempo comum. Fique agora com um rápido intervalo e voltamos rapidinho com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Voltamos então com o nosso programa e temos aquele habitual quadro de direção espiritual com o Padre Aloísio Ricardo, que continua a meditação dos Salmos para nos ajudar. Como é bom estar com você no programa De Todo o Coração, juntamente com Dom José Rui, com o Padre Adriano, o Padre Diaclésio. Como é bom estarmos juntos. E eu quero convidar você, nesse nosso itinerário espiritual, na oração dos Salmos, fazemos hoje um caminho espiritual importante. Certamente, brota sempre dentro de nós algumas perguntas. No mundo natural, a pergunta sempre é: de onde eu vim? A pergunta também é: o que devo fazer? Ou para onde eu vou? Para que eu existo? O Salmo de hoje pode nos ajudar a rezar na via espiritual a nossa existência. Lhe convido a tomar comigo em sua Bíblia o Salmo 89. Em algumas Bíblias é o Salmo 90, mas entre parênteses o Salmo 89, que vai falar sobre a brevidade da vida. Senhor, Tu fostes o nosso refúgio de geração em geração. Antes de surgirem as montanhas, antes de nascerem a terra e o mundo, desde sempre e para sempre Tu és Deus. Tu podes reduzir o homem ao pó, dizendo apenas: voltai ao pó, seres humanos. 1000 anos diante de Ti são como o dia de ontem que passou ou como uma vigília da noite. Tu os arrebatas como um sonho ou como a erva que de manhã verdeja, mas a erva que de manhã brota vicejante
e à tarde está murcha e seca. Na verdade, somos consumidos pela tua ira, ficamos angustiados pelo teu furor, colocastes as nossas culpas diante de ti, os nossos pecados ocultos à luz da tua face. Todos os nossos dias se esvanecem pela tua indignação, os nossos anos dissipam-se como um suspiro. A duração da nossa vida poderá ser de 70 anos e para os mais fortes de 80, mas a maior parte deles é trabalho e miséria, passa depressa e nós desaparecemos. Mesmo temendo-te e respeitando-te, quem poderá compreender a tua ira e indignação? Ensina-nos a contar os nossos dias, para podermos chegar ao coração da sabedoria. Volta, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos pela manhã com os teus favores, para podermos cantar e exultar todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que sofremos a desgraça. Manifesta aos teus servos, Senhor, a tua obra e aos filhos deles o teu esplendor. Que venha sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma em nosso favor a obra das nossas mãos. Faz prosperar a obra das nossas mãos. Que lindo salmo. Um salmo que nos faz pensar que desde o nascimento trazemos uma pergunta, uma necessidade de encontrar essa resposta. De onde vim? Para onde vou? Que sentido tem a minha vida? Nesse salmo, podemos orientar a nossa vida sabendo, viemos de Deus, vamos para Deus, orientemos, portanto, nosso caminho para Ele. Nele somos, nos movemos, já diz São Paulo em outro texto. É por isso que existe um planejamento e uma proposta de Deus para a nossa vida. Por isso faz-nos necessário a pergunta: você sabe contar os seus dias? Você sabe contar os anos da sua vida? Não numericamente, mas contar os feitos de Deus na sua vida? Quantas pessoas às vezes vivem sem saber contar os seus dias. E vão vivendo, e planejam, e fazem muitos projetos, sem saber da brevidade da vida ou sem querer admitir essa brevidade da vida. E por isso vivem tão mal. Vivem tristes, amargurados, angustiados com tão pequenas coisas. Saber viver, contando os dias, é uma graça. O salmista nos faz hoje essa provocação: ensinai-me, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Dai ao coração a graça de saber viver. Porque queremos uma satisfação diante de tantas situações da vida, queremos tranquilidade, queremos paz, queremos viver alegres, mas não como um projeto humano naturalmente, e nem tampouco como algo que podemos comprar para sermos felizes. Para saber contar os dias, é preciso saber buscar a Deus. Quem não busca a Deus não sabe contar os dias. Então vive como se nunca chegasse aquele dia que o Senhor pode lhe chamar. Vive como se não tivesse compromisso nenhum com a vida, como se não vivesse. Ou pior, vive como se Deus não existisse. Nosso coração precisa ser inundado dessa certeza que fala no livro de Eclesiastes. O Senhor pôs a eternidade no coração do homem. E aí podemos fazer escolhas a partir dessa eternidade do nosso coração. A eternidade feliz com Deus ou a eternidade infeliz nas trevas, com o mal, com o demônio.
Para saber viver bem os dias, é preciso buscar o Senhor e poder dizer: me ensina, Senhor, a contar os meus dias, amando-te, respeitando-te, fazendo contigo a cada dia esse compromisso, Senhor, e poder desejar que Ele se volte, Ele olhe para você, olhe para mim, Ele nos olhe, para que no olhar de Deus nós estejamos ali dentro. Deus, o nosso Pai, deseja nos trazer a bênção, a graça. Por isso, termina o salmista dizendo que venha sobre nós a vossa graça e a vossa bênção. E que confirme em nosso favor, Senhor, as obras de tuas mãos. Mas também confirma e faz prosperar a obra das nossas mãos também. Saber contar os dias é poder ter essa dinâmica de vida espiritual. Viver com toda a intensidade, ser inteiro na convivência com as pessoas, ser inteiro no seu trabalho, ser inteiro na vida de oração, ser inteiro em cada momento. Mas também não deixar que ninguém passe na sua vida despercebido. Ter uma palavra para o outro, conviver bem, não viver com o sentimento de tragédia a todo instante, porque pode acontecer alguma coisa, mas viver com o coração em Deus e saber viver cada dia. Isso é sabedoria. É sabedoria não deixar outros guardando as mágoas ou as tristezas da vida. É sabedoria saber contar os dias e poder viver dia a dia como se fosse o primeiro, o único e o último dia da vida. É sabedoria poder encontrar com os outros e vivê-los dessa forma. Por isso peçamos ao Senhor, dai-nos a graça, Senhor, de sermos aqueles que sabem contar os dias, de vivermos abençoados e a cada dia podermos dizer que venha sobre nós, Senhor, a vossa graça e a vossa bênção. Amém. Deus abençoe você. Vem também o Padre Adriano Davi, mestre em liturgia, não apenas com dicas litúrgicas. É importante que se saiba que o Padre Adriano ele fundamenta nos documentos da Igreja, no magistério da Igreja, aquilo que nós devemos rezar e celebrar. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração, programa este da Diocese de Caruaru, no qual o seu bispo todos os sábados explana para a gente o Evangelho do domingo, um pensamento, coloca-nos no caminho de Deus. E este é o nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia, onde a gente pensa, medita, reflete um pouco sobre a ação sagrada, sobre a celebração da Eucaristia. Neste domingo, 16º domingo do tempo comum, o Evangelho, Jesus vai cansado depois da missão, vai levar os discípulos a um lugar à parte para descansar, para rezar, para buscar forças para continuar na missão. E eu estava pensando, qual é o lugar que a gente refaz as forças toda semana? Qual é o lugar onde a gente pode encontrar-se com Jesus, com sua palavra, com a Eucaristia, e assim redobrar a nossa força e a nossa missão no caminho de fé, no testemunho autêntico? É a celebração da Eucaristia. A instrução geral do Missal Romano, no número 16, vai justamente dizer: a celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja universal como local, também para cada um dos fiéis. Primeira parte. Celebração da Eucaristia como este lugar, como este centro da vida cristã, seja para a Igreja, seja para cada um dos fiéis que vai rezar. A Sacrosanctum Concílio vai dizer que a ação litúrgica é cume e ápice da vida cristã.
cume, onde chega, ápice, onde está, mas também onde brota, onde nasce toda a vida cristã é da celebração da Eucaristia. Fonte e ápice. Fonte de onde nasce a nossa vida de fé, a nossa intimidade com o Senhor e ponto de chegada, para depois retomar tudo novamente. Na oração pós-comunhão deste domingo, nós iremos rezar. Nós vos pedimos, Senhor misericordioso, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes no mistério do céu. É justamente isso, a consciência. Depois da comunhão, depois que a gente recebe Jesus, nós iremos rezar. Ajuda-nos, Senhor, a sempre passar da antiga à nova vida, a sempre fazer essa experiência, a sempre multiplicar em nós os dons da vossa graça, a sempre fazer crescer no nosso coração a fé, a esperança e a caridade, a sempre fazer crescer no nosso coração a espiritualidade vigilante de quem vigia, de quem espera no Senhor. É isso que nós iremos rezar no 16º. E a pergunta, onde eu encontro isso? Onde está o centro de tudo isso, se não no sacrifício da cruz, se não na celebração memorial da morte e ressurreição do Senhor? Continua a instrução geral do Missal Romano. Na Eucaristia se encontra tanto o ápice da ação, pela qual Deus santifica o mundo em Cristo, como o do culto que os homens oferecem ao Pai, adorando-o pelo Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo. Na Eucaristia, a gente encontra essa dupla função, essa dupla manifestação de glorificação de Deus, onde a gente eleva a Deus a sua glória maior, no sacrifício do seu Filho Jesus, no corpo e sangue de Cristo, elevados ao Pai, e a santificação da humanidade. É esse duplo movimento. No nosso louvor, a gente glorifica a Deus. Na nossa prece, na ação de graças, na oração eucarística, na escuta atenta da palavra, na comunhão, na oração, nós vamos sempre glorificar a Deus. Mas não é só uma via que sobe, mas também tem uma que desce. Com este louvor, com esta glorificação, com esta comunhão, nós somos santificados. Dupla via que a gente encontra na Eucaristia, a glorificação de Deus e a santificação da humanidade. Amados irmãos e irmãs, é tudo isso que nós vivemos, é tudo isso que nós celebramos em cada Eucaristia, em cada momento celebrativo, em cada comunhão, escuta atenta da palavra. Peçamos a Deus esta graça, que cada celebração seja esse momento onde a gente reza, onde a gente vai a um lugar à parte para encontrar forças, que cada celebração tenha a capacidade de transformar o nosso coração. Claro, depende da nossa abertura, depende da nossa disponibilidade, depende de como a gente chega para rezar. Mas essa disponibilidade vai nos garantir uma autêntica experiência com Jesus, uma autêntica intimidade com Jesus pelo rito, pela celebração, e a gente não vai sair da igreja da mesma forma que entrou, não vai sair da igreja do mesmo jeito que a gente entrou para celebrar a Eucaristia, porque aconteceu em nós a glorificação a Deus e a nossa santificação. Deus abençoe a tua casa, a tua família, um bom sábado, uma boa celebração amanhã. E rezar, lembre-se sempre disso, é um grande convite que Deus nos faz para render a Ele glória e para nos santificar no nosso dia a dia. Deus te abençoe. Concluímos assim o nosso programa De Todo o Coração. Esta semana ela nos propicia ou nos proporciona uma meditação não apenas em torno do nosso próprio cansaço, mas de voltar a Jesus, lembrarmos que a autoridade é dele, quem nos envia é ele. Muitas vezes somos catequistas, mas não somos evangelizadores. Outras vezes evangelizamos em nome próprio e não do próprio Evangelho, do próprio Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Mas o Evangelho também nos convida a ter compaixão. Quantas pessoas
desencaminhadas na vida porque faltam verdadeiros sacerdotes, verdadeiros pastores, que possam dizer o que é pecado, dizer o caminho do céu, o caminho da graça. Quanta gente perdida em opiniões pessoais, em opiniões políticas, ideológicas, que não levam a lugar nenhum a não ser a divisão partidária. É preciso que nós nos moldemos, nos conformemos à palavra de Deus. E a palavra de Deus quer o nosso bem neste mundo, mas quer, sobretudo, a nossa salvação eterna. Essa é a finalidade da Igreja, deter o avanço do inferno, não permitir que as portas do inferno se abram para acolher tantas pessoas. Esse é o objetivo da nossa fé, nos protegermos não apenas da maldade humana, mas da maldade de Satanás e seus demônios que nos perseguem, que viralizam o mal para criar maldade e intriga na vida das pessoas. É deste modo que nós devemos olhar uma grande multidão de pessoas, jovens e adultos, que se perderam na vida, e nós devemos ter compaixão e apontar a essas pessoas o caminho de Deus, o caminho do céu. Um abençoado final de semana para você, para toda a sua família. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus abençoe, paz e bem, e até o próximo programa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.